mercadão da bola aqui no Jogo Aberto. Leandro Damião não fica no Internacional para 2019. O Paulo Henrique Ganso quer jogar de novo aqui no Brasil e o Corinthians vai às compras. Mercado da bola agitado Brasil afora e o Santos encabeça o noticiário, já que ainda procura por um novo treinador. Depois de traçar planos frustrados por Abel Braga e Muricy Ramalho, o alvo do momento é Ariel Holan, do Independiente. O argentino é a atual opção número 1 do presidente José Carlos Pérez, que, no entanto, ainda não descarta completamente Zé Ricardo, apesar do contrato do Carioca com o Botafogo até abril. O fato é que são sondagens que acho que também acontecem com os jogadores, com os treinadores, mas o Zé Ricardo está totalmente focado nessa temporada, a montar um melhor planejamento, melhor pré-temporada e elenco que o Botafogo pode dispor. Nos bastidores santistas também há uma forte pressão de conselheiros para que se dê uma nova chance a Vanderlei Luxemburgo. De qualquer maneira, como são negociações tão polêmicas quanto difíceis, o Peixe ainda tem mais algumas cartas na manga, como por exemplo Dunga ou o ex-técnico da seleção argentina Jorge Sampaoli, que no entanto, apesar de desempregado, continua com sua preferência pelo velho continente. Dorival Júnior, de saída do Flamengo, também é constantemente lembrado na Baixada Santista. Mas a ação movida contra o clube por salários atrasados no período 2015-2016 é um empecilho. Além da procura pelo comandante, o Santos negocia também a permanência de Dodô, cujo empréstimo junto à Sampdoria termina em alguns dias. Para contornar o assédio de clubes da Europa, do México e do Brasil, o Peixe já ofereceu ao lateral esquerdo o maior salário do elenco e acena com o pagamento de 8,5 milhões de reais, referentes à compra definitiva dos direitos do atleta. No Flamengo, com a definição de Abel Braga, a nova diretoria começa a correr atrás de reforços. E o primeiro da lista é Felipe Melo. Irritado com o interesse do rival, o Palmeiras garante que vai dificultar ao máximo a saída do volante, ainda mais porque ele tem mais um ano de contrato com o Alviverde e o rubro-negro fala numa negociação sem custos. Outro medalhão que desperta o interesse flamenguista é Paulo Henrique Ganso, que definitivamente não se adaptou ao futebol europeu. Com vínculo no Sevilha até 2021, Meia, hoje emprestado ao Amiens da França, pode acertar a transferência para o futebol chinês ou o retorno ao Brasil a qualquer momento. Além do Mengão, outros possíveis destinos para Ganso são o São Paulo, mais por conta da vontade do próprio jogador, e também o Grêmio do técnico Renato Gaúcho, que procura alguém com tais características, sobretudo após a confirmação da saída do experiente Douglas. Nos últimos dias, o tricolor gaúcho até acertou os salários com Thiago Neves, mas o Cruzeiro resolveu engrossar o negócio e, com vínculo vigente com o Meia, garante que só o libera mediante uma compensação financeira. A multa de rescisão beira os 40 milhões de reais. E ao mesmo tempo que tenta se reforçar, o Grêmio também precisa se mobilizar para manter o que tem de melhor. Em Porto Alegre, muitos já dão como certa uma proposta do Manchester City para levar o atacante Everton já em janeiro. Tal força-tarefa não será tão intensa na questão do volante Ramiro, que desperta o interesse do Corinthians. No Timão, contudo, o negócio mais adiantado foi anunciado pelo Denilson no Jogo Aberto de ontem. Denilson Show quer dizer que o Corinthians, se tudo funcionar bem, pode contar com um atacante de qualidade, um cara que pode ser muito útil. Pode ser útil e pode virar até ídolo. Opa! Pela característica de jogo. Eu estou falando de Luan, que hoje joga pelo Galo. Pois é, a bomba do Denilson explodiu imediatamente no mercado da bola e concluiu-se que Luan, de 28 anos, com 56 jogos em 2018, sendo 38 como titular e 5 gols, foi um pedido de Fábio Carille, há muito tempo admirador confesso do jogador. Para tirá-lo do Galo, no entanto, o alvinegro paulista terá que desembolsar 13 milhões de reais. E para abater esse valor, os dirigentes estudam uma troca. Em Minas, segundo Everton Guimarães, já até imaginam quem pode chegar. Então, Bolo Louco, é uma bomba que você joga aí. Mas a informação que eu tenho é que
tem um outro jogador do Corinthians, teria um outro jogador do Corinthians envolvido nisso também, que é o zagueiro Pedro Henrique. Ainda com relação ao Corinthians, negociações travadas com Leandro Castan do Vasco. E o atacante Matheus Matias, que desde que chegou ao clube só esteve em campo por 7 minutos, foi emprestado ao Ceará por uma temporada. Já o meia equatoriano Júnior Sornosa está prestes a ser anunciado. A negociação está bem encaminhada com o Fluminense, que por sua vez, além do dinheiro referente a 60% dos direitos do atleta, espera receber ainda os empréstimos por 1 ano do lateral Moisés e do meia atacante Marquinhos Gabriel, e essas questões ainda estão sendo discutidas. Antes mesmo disso, o Flu, que também procura por um treinador, deve oficializar a contratação do zagueiro Matheus Ferraz do América Mineiro. Quanto ao São Paulo, a busca é por outro lateral direito, apesar do recente acerto com Igor Vinícius. A bola da vez é Vitor Ferraz, de 31 anos, com vínculo junto ao Santos até o fim de 2020. As intenções tricolores deixam bem clara a insatisfação da diretoria com o rendimento de Bruno Pérez, que da Roma pra cá, em 18 jogos, simplesmente não justificou a condição de estrela. Com Aguirre, aliás, rendeu mais no meio de campo e na ponta do que propriamente na ala. E para fechar, enquanto o Botafogo negou uma proposta de 12 milhões de reais do Galo pelo zagueiro Igor Rabelo, o Inter anunciou oficialmente a saída de Leandro Damião. De acordo com o Colorado, não houve acordo de renovação e o atacante vai se transferir para o futebol japonês. Diante dessa situação, aumentaram as especulações para um possível retorno de Luiz Adriano. Mas na Rússia, o centroavante do Spartak Moscou frustrou o plano do clube gaúcho, se é que ele um dia existiu. A situação é que eu sou jogador do Spartak e tenho um contrato ainda com o Spartak. E essas coisas que estão saindo na internet não é verdadeira, porque ninguém me procurou, ninguém procurou o clube, então são coisas da internet que não são verdade, porque eu ainda tenho um contrato e quero tranquilizar os torcedores que isso não chegou nada oficial para mim.